Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso grátis de Excel. Recapitulando a nossa aula anterior, nós tínhamos aprendido a fazer a formatação de uma célula, né, de um range de células, a formatar como tabela. Tá? Então, se você ficou curioso em como que a gente chegou nesse resultado tão bonitinho, dá uma olhada no link e assiste a aula anterior. E se você ainda não se inscreveu e não ativou as notificações, está esperando o quê? Faça isso, dá uma pausa no vídeo, se inscreva, ativa as notificações e abre o seu Excel para acompanhar a aula com detalhes. Hoje vamos dar continuidade à questão de uso de fórmulas básicas, tá? E hoje eu vou ensinar vocês a utilizar as funções, tá? Funções do Excel. Então a gente vai sair do mais menos e vamos para as funções do Excel. Eu vou aproveitar o vídeo para mostrar aqui algumas funcionalidades que às vezes podem ser consideradas avançadas ou intermediárias, tá? Porém, eu acho que você dificilmente vai fazer uma planilha no seu dia a dia que só tenha coisas básicas, né? É normal que você tenha que às vezes colocar alguma coisa diferente, né? Então vamos colocar aqui, funções parte 1. Hoje nós vamos aprender soma. Soma como uma função e não como uma fórmula, tá bom? Vocês já daqui a pouquinho vão entender a diferença. E o exercício vai ser o seguinte: nós vamos ter uma lista de pessoas, cada um trabalhando num determinado departamento, e eu vou querer saber quanto que eu estou pagando de salário para cada um e quanto que eu estou pagando de auxílio creche para cada um, e no total, naturalmente, né? É uma soma. Existe um site onde eu consigo gerar pessoas. No lugar da gente ficar digitando, etc., esse site já gera as pessoas para a gente. Eu vou fazer isso. Eu vou gerar só 15 pessoas. Eu vou copiar isso daqui. Ele é um formato JSON, tá? Um formato de informática. Mas é muito comum, nesse outro site você consegue transformar esse JSON em CSV. O que é esse tal de CSV que vocês talvez já ouviram falar, tá? É um formato de valores separados por vírgula, tá? Então, se vocês repararem aqui, tem nome, idade, CPF, tudo separado por vírgula e depois embaixo cada um dos nomes, cada um dos dados em si, tá? Eu vou copiar isso no Excel e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para separar essas informações, tá bom? Então, olha só aqui, ó, você tem um campo gigante, tá vendo? Ó, nome, idade, tal, tudo separado por vírgula. Né? E às vezes você tem dados assim e você precisa separar. Tá? Então existe uma funcionalidade para isso no Excel. Eu sempre falo a mesma coisa. Depois que você conhece, tudo fica fácil. Tá? Então você vai ver que apesar de parecer difícil, é bem simples. Você vem aqui em dados. Você vem aqui, ó, texto para colunas. Se a gente dá uma olhadinha aqui na descrição, não mexe o mouse, Marcos. Aqui, ó. Divida uma única coluna de texto em várias colunas. Por exemplo, você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas de nome e sobrenome. Dá para dividi-la por largura fixa ou divisão em cada vírgula. Olha só o que a gente precisa. Ó. Cada vírgula, ponto ou outro caractere. Show de bola. Então, mão na massa. Vamos lá. Opa, ó, apareceu aqui a visualização dos dados selecionados. Isso que significa? Como eu não selecionei tudo, deixei somente o A1, ele está me mostrando somente o título, não é isso que a gente quer, né? Então vamos ser espertinhos aqui, ó, vamos selecionar tudo, poderia ser assim, eu acho que tem um que chama Alt C, não. Tem um jeito aí, acho que é Ctrl barra de espaço, é isso. Ctrl barra de espaço também seleciona a coluna. E agora vamos voltar de novo para nosso menuzinho dados, texto para colunas. Legal. Ele me deu a opção delimitado. Delimitado é exatamente o que a gente quer. Ó, caracteres como vírgula ou tabulação separam cada campo. É o nosso caso. A gente tem a vírgula separando. Aí você tem que dizer qual que é o seu delimitador. O que está separando? É a vírgula. Eu vou tirar aqui tabulação, que não tem vírgula. 99,999% das vezes eu não mexo em nada disso aqui, tá bom? Normalmente já está tudo certinho. Clica aqui em avançar
avançar, concluir, pronto. Ó, que legal, olha que bacana. Ele separou então, ó. Como que eu faço para arrumar todas as colunas de uma vez no lugar de ir de uma em uma? Se vocês assistiram minhas aulas, vocês sabem que clicando 2 vezes aqui, ele arruma a largura da coluna. Se eu quiser arrumar a tabela inteira, eu tenho que selecionar a tabela inteira, clicando aqui nesse cantinho da esquerda. E aí sim eu clico 2 vezes em qualquer uma das colunas agora, tá? Ele vai ajustar automaticamente. Muito bem. Só que eu não quero todos esses campos. Tá bom? Eu não quero tudo isso, eu vou tirar alguns. Eu vou tirar, por exemplo, estou selecionando com o botão esquerdo do mouse, pressionado, eu vou excluir esses daqui, botão direito agora, excluir. Vamos excluir esses daqui também, eu vou excluir. Eu vou deixar o endereço, talvez a gente use lá para frente. Vamos tirar o telefone, vamos deixar isso aqui. Ok, tipo sanguíneo, peso, cor, vamos tirar cor. Legal, muito bem. Eu vou tirar isso aqui que não serve para nada também. Sexo masculino, quadro, endereço, legal, bacana. Então aqui a gente tem uma listinha de nomes. Vamos deixar um pouquinho mais bonitinho isso daqui. Eu vou clicar aqui e vou formatar. Vamos formatar aqui com negrito, só para ver que é um texto. Um título, desculpa. A gente poderia colocar um estilo aqui. Vamos deixar assim mesmo. Para o objetivo do exercício é suficiente. Bom, o que eu falei que eu queria? Eu queria apenas o departamento que a pessoa trabalha, o salário e o auxílio creche, tá? Então, por enquanto, apesar de ter esse monte de dados que eu deixei, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar essas colunas, tá bom? Porque a gente não vai usar por enquanto. Depois, se eu precisar, eu posso reexibir. Tá? Então, venho aqui, ó, botão direito, ocultar. Aí você percebe que está oculto, primeiro porque ele está pulando, né, do A para o P. Segundo, porque quando você passa o mouse por aqui, ó, aqui tá vendo, tem só uma barrinha vertical. Né? Quando você passa o mouse por aqui, ficam 2 barrinhas verticais. E aí você consegue reexibir alguma coluna. Tá? Um outro jeito de você reexibir tudo seria você selecionar aqui assim, essas colunas, e vem aqui e clica em reexibir. Tá bom? Então, Ctrl Z desfaz. Muito bem. Bom, o que eu falei que eu queria? Então, vamos lá. Eu falei, era o departamento, salário e auxílio creche. No fim, eu vou querer saber quanto que eu gasto com salário e auxílio creche por departamento, tá? Vamos colocar aqui RH, administrativo. A primeira coisa que você de repente gostaria de fazer seria ordenar, né? A gente poderia ordenar, por exemplo, se eu quiser ordenar por nome, eu clico aqui na célula nome, eu venho aqui em dados e clico aqui em classificar, tá? Vamos tentar classificar direto por aqui, ó, classificar de A a Z, do menor para o maior, vamos ver se dá certo. Deu certo, né? Então não precisava nem fazer assim. Quando que você entra aqui nesse menu classificar? Quando você quer alguma classificação um pouco mais complexa, então você quer classificar por nome, depois por departamento, depois por salário, por exemplo. Então você tem uma ordem de classificação. A classificação normal aqui é suficiente para a gente. Se eu quiser classificar por departamento, venho aqui em departamento e clico assim. O que você não pode fazer, tá bom? Você não pode selecionar a coluna. Se você seleciona a coluna e clica em ordenar, olha o que vai acontecer aqui ó, na coluna P, tá bom? Vou clicar em ordenar. Ele pergunta se você quer expandir. Eu vou dizer que não, porque eu sou o expert em Excel e eu quero manter a seleção atual. O que acontece? Ele ordenou somente a coluna A. Quer dizer, você estragou sua planilha, tá? Esses nomes aqui já não estão mais amarrados com o departamento certo, nem nada certo. Então, muito cuidado na hora de ordenar
veja que estejam todas as colunas selecionadas. E tem um outro agravante, eu vou dar Ctrl Z, tá? Imagina que você tem aqui uma coluna em branco por algum motivo. E essa coluna em branco pode estar oculta, tá bom? Se você manda ordenar, eu vou ordenar aqui de A a Z de novo. Se você manda ordenar, ele não percebe que esse departamento aqui está amarrado, porque tinha essa coluninha como se fosse um caminho quebrando a planilha, né? Ele não sabe que as coisas estão amarradas. Então, muito importante quando você for fazer planilha, não deixe colunas em branco, se elas pertencem ao mesmo conjunto de dados, tá bom? E a sua ordenação vai pro saco, vai estragar a sua planilha. Muito bem, voltei lá e agora eu vou deixar mesmo ordenado por departamento. Eu vou colocar aqui alguns salários, tá bom? Então, agora eu tenho os salários. Eu vou colocar valores aleatórios aqui de creche, tá bom? Alguns vão ter creche, outros não. Esse daqui tem 2 filhos. Esse aqui, o cara é um herói, tem 3 filhos, o Cláudio. Tá bom? E aqui vamos colocar mais um. Pronto. Legal. Então agora eu posso deixar em branco, tá? Ou eu posso deixar 0. Normalmente não faz diferença, tá? Depende muito, claro, das suas fórmulas, etc. Mas normalmente não faz diferença, tá? Uma coisa que a gente poderia fazer para deixar mais legal é a formatação dessas células aqui, tá? Porque como são valores em reais, é sempre legal a gente deixar isso como reais mesmo, tá? Então a gente coloca aqui, ó, moeda português. Legal. Então agora está claro que a gente está falando de reais. Bom, a primeira coisa que eu quero saber, está aqui nossa planilhinha. A primeira coisa que eu quero saber é quanto que eu gasto no total de salário, tá? Então, se você fez as aulas anteriores, você sabe que para colocar a fórmula, a gente coloca aqui igual e a gente vai somando, né? Só que, se eu fosse somar do jeito que nós aprendemos antes, eu tinha que colocar aqui mais, aqui, mais, não vou nem continuar, você já viu que não vai muito longe aqui, não vai dar muito certo, né? A chance de você errar é muito grande, e ainda por cima o trabalho que você vai ter é enorme, tá bom? Então agora, para isso existem as funções do Excel, tá? As funções do Excel, ele já te lista aqui algumas funções comuns, tá? E você tem, acredito que aqui sejam as mais utilizadas, né? E você também tem aqui o FX, ele te abre as funções agrupadas por tipo, tá bom? Porém, as mais comuns, é sempre bom que você já saiba de cor e salteado. A mais comum de todas é a soma, né? Então, igual, se eu colocar aqui, eu começo a digitar soma, aparecem aqui vários tipos de somas, tá bom? O que a gente quer é a soma mesmo. Soma todos os números em um intervalo de células. Então aqui já é um conceito novo. Tá? Intervalo de células é uma faixa de células. Quando eu termino de colocar o nome da função, eu preciso abrir parênteses. Tá? O parênteses é para passar os parâmetros para essa função. Tá bom? Aqui ele mostra uma pequena descrição do que seria cada um deles. Mas se eu clico aqui em FX, ele já vem a soma selecionada, porque eu já tinha digitado, e ele já vem aqui os parâmetros de uma forma mais amigável, tá bom? Ó, soma de 1 a 255 números a serem somados, valores lógicos e textos são ignorados, mesmo quando digitados como argumentos. Isso que significa? Se eu pedir para ele somar a linha 1, que tem o texto, ele vai ignorar, tá bom? Aí você fala assim, bom, beleza, somei, agora eu vou fazer assim, ó. Esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui. Dá na mesma, né, gente? Dá na mesma, dá o mesmo trabalho que eu queria evitar antigamente. Então, no lugar de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e eu seleciono com o mouse o jeito mais simples, né? Quando é uma planilha pequena, eu tô arrastando com o mouse, ó. E aí ele criou um intervalo. Então, esse daqui é o tal intervalo que ele falou lá no começo.
O intervalo, qual é a característica dele? Dá uma olhada. Ó. Tem um endereço inicial, aqui no caso R2, beleza. 2 pontos, R16. Tá? Você pode fazer isso manualmente, se você quiser, pode, dá na mesma. Você pode falar, eu quero do R4 ao R10, por exemplo. Ele vai somar do R4 ao R10. Naturalmente não é isso que a gente quer. Só muito cuidado quando você for fazer manual, não coloca ponto e vírgula, tá? Porque ponto e vírgula, ele entende que são parâmetros diferentes. Ponto e vírgula ele usa justamente para separar os parâmetros. Se você der uma olhada aqui em cima, ó, a gente colocou R4, ponto e vírgula, R10, ele deixou na realidade R4 mais R10. Se eu colocar R2, ponto e vírgula, R3, ele está somando 2.500 mais 2.500, 5.000. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, R10, ele está somando vários, tá? Então, cuidado só nessa pequena diferença, tá? É sempre intervalo e sempre 2 pontos. Muito show de bola. Então, vamos voltar aqui, ó, com o nosso mouse aqui. Também a gente pode fazer assim, né? A gente coloca o mouse, aperta nessa setinha aqui e seleciona. Dá na mesma. Seleciona. Muito bem. Seleciona. E clicou em OK. Tá bom? Opa! Existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula se refere à sua própria célula direta. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Referência circular. Isso pode fazer com que sejam calculadas incorretamente. Experimentar, remover, alterar. Bom, a gente digitou alguma coisa errada com certeza, né? E lá estava tudo certinho e na hora que a gente deu OK, ele deu esse erro de referência circular. E ainda por cima aqui embaixo, ele não está calculando, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos clicar aqui, o que pode ser que esteja errado. Para o bom observador, ele vê que existe aqui, ó, a faixa azul, ela está sobrepondo a fórmula. Nós pedimos para ele somar do R2 ao R17. E o R17 tem a soma. Então, o que o Excel está tentando fazer? Ele está pegando o conteúdo das fórmulas, das células, está calculando, e aí na hora que ele tenta calcular o R17, essa fórmula depende dela mesma. E depende dela mesma, e aí ele fica num círculo, por isso que chama referência circular. Então esse é um outro erro relativamente comum quando você vai montar planilhas, tá? Referência circular. Você não pode cair nessa armadilha aí. Eu sei que tem em algum lugar uma coisa que mostra erros de referência circular, verificação de erros, aqui ó. Aqui ó, referências circulares. Então ele já te diz onde que está o erro, tá? Eu vim aqui em fórmula, eu vim aqui em verificar erros, porcaria, fórmula, referência circular, ele já me diz qual que é, o R17. Então eu já sei que eu tenho que arrumar isso aqui. Tá aí, para arrumar é muito simples, para tirar a referência circular nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui tá fácil. A gente vem aqui e altera para 16. Show de bola, ó. Já está calculando aqui a soma, tá? Nós aprendemos na aula anterior como que a gente arrastava as células para baixo, tá bom? Eu posso arrastar células para a direita e para a esquerda também, fórmulas, tá? Então, se eu tivesse várias colunas aqui naturalmente eu poderia vir aqui, agora que somos craques em fórmula soma, posso vir aqui e fazer assim e soma. Tem também outros esqueminhas aqui rápidos, cadê? Autossoma. Tem aqui, ó, autossoma. Pronto. Já fez a soma. Então eu poderia fazer isso. Mas naturalmente, se você tem 10 colunas que você quer somar, você não vai querer ficar indo de uma em uma, tá? O que você pode fazer é arrastar essa célula para a direita. Quando a gente arrasta para os lados, o que altera na célula
é a referência da coluna e não a referência da linha, como a gente tinha visto nas aulas anteriores. Tá? Então isso também é possível. A gente altera para cá, tudo que era R, na minha fórmula, vai virar S. Olha que legal. Muito fácil. Se eu tiver várias, eu posso fazer várias somas aqui. E ele vai mudando, ó, T, U, tal, tal, tal. Tá bom? Da mesma forma, se você quiser, você poderia bloquear aqui o R. Tá? Muito bem, gente. Já conseguimos somar duas, tá? Só que, ok, aqui eu tenho o valor total, mas eu gostaria mesmo de poder ver o valor por departamento, tá? Apesar de eu ter os departamentos organizados aqui, eu poderia, por exemplo, vir com o mouse, selecionar esses daqui, e aqui embaixo, ó, não sei se vocês conhecem a brincadeirinha, tem aqui os valores comuns. Dependendo da sua versão do Excel, pode ser que ele mostre somente um, aí você clica com o botão direito e você diz o que ele quer, tem que mostrar, se é a soma, a contagem ou a média. Mas aqui ele já mostra tudo, ó. Tem a média de valores, a contagem, quantos tem, e a soma. Então, se você não quer alterar a sua planilha, e alguém te pergunta quanto que eu estou gastando com administrativo, é muito fácil, 11 mil. Quanto que eu estou gastando com operacional, 12 mil. Só que você concorda comigo que é fácil nesse momento, né? Agora, no dia a dia, você não vai deixar desse jeito, tá? Vamos ver algumas maneiras que nós temos de fazer isso. A primeira maneira, que é a que eu vou ensinar hoje, outro dia nós vamos ver as outras, é o filtro, tá? Então, nós podemos vir na primeira linha, que é a linha de títulos. A gente vem aqui em dados e a gente aplica aqui o filtro. Ative a filtragem das células selecionadas. Em seguida, clique na seta do cabeçalho para restringir os dados. Vamos ver o que é isso. Filtro. Ele filtrou só aqui, eu não quero só aqui. Eu quero a linha inteira. Então, seleciono aqui a linha inteira. Filtro. Agora ele colocou uma setinha, ó. Em todos. Em cada um tem uma setinha. Quer dizer que se eu quiser filtrar por departamento, eu venho aqui na setinha, ó. Pimba. Tem todos. Tá? Eu posso digitar aqui, imagina que eu tivesse um monte, né? Aí eu quero saber tudo do operacional. Já está aqui, ó. Operacional já vem filtrado, marcado. Eu clico em OK e ele filtrou todo mundo do operacional e aí eu tenho a soma do operacional 45.700. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu vou selecionar aqui, ó. 13.200 e aqui 45.700. Tem alguma coisa errada. Antes da gente ver o erro, vamos ver um pouquinho mais do filtro, tá? A primeira coisa que você percebe é que quando está filtrado, fica em azul, tá? Aqui o número das linhas fica em azul. Então você sabe que está filtrado. E para você saber qual é a coluna que está filtrando, você tem que dar uma olhada qual é que tem esse desenho de filtro aqui, tá bom? Então aqui a gente está vendo que é o departamento. Se eu quiser remover esse filtro, eu venho aqui, seleciono tudo e clico, ou você clica aqui em limpar filtro de departamento, pronto, já aparece tudo. Eu vou só fazer uma brincadeirinha, ainda com filtro. Opa! Tem alguma coisa vazia aqui ainda? Tem, poxa vida. Vamos lá, vamos excluir isso daqui. Eu tinha deixado aquela coluna vazia, olha que perigo. Vamos lá, eu vou arrumar aqui pelo nome. E eu vou filtrar de novo por administrativo. Aliás, por operacional, desculpa. Pronto, filtrei. Repara agora que as linhas pulam, né? 2, 4, 7, porque tá tudo, não estava por ordem de departamento, né? Então ele filtrou bonitinho. E se eu... Bom, primeiro ele sumiu com nossa fórmula, né? A gente vai ter que arrumar isso daí também. Mas se eu selecionar agora aqui, ó, operacional, que antes era 11 mil, se eu não me engano. Vamos voltar aqui, vamos deixar a fórmula de novo. O danado está escondendo a nossa fórmula.
Depois a gente vai ter que descobrir por que ele está escondendo a fórmula. Tá? Eu tenho, em relação à fórmula de soma, eu prefiro particularmente colocar em cima, porque às vezes você tem muitos dados e aí você não tem como ver o valor de baixo, tá? Então isso inclusive resolve esse problema aqui do filtro. Então vamos fazer isso agora. Eu venho aqui, ó, botão direito do mouse, inserir. E eu posso simplesmente, não preciso refazer as fórmulas, tá? Eu posso simplesmente vir aqui com o mouse e arrastar aqui para cima, tá bom? Quando eu arrasto, ele entende que a fórmula não muda, tá? Então continua bonitinho mostrando a soma. Só que o problema continua. Se eu vir aqui e filtrar por operacional, continua dando errado isso aqui, tá? Muito bem. E como que a gente resolve isso, né? Deve ter algum jeito, né? E tem. O jeito é usar a fórmula certa, tá? Então a soma só deve ser usada quando você não vai filtrar. Se você vai filtrar, existe uma outra fórmula que é o subtotal. Subtotal. Retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. Então, vamos selecionar aqui o subtotal. Vamos vir aqui, ó. Função, número da função. Já começou a ficar complicado. O que é isso aqui? Como assim, número da função? Eu não quero fazer o subtotal? É que o Excel ele permite que você possa fazer o subtotal fazendo a soma, fazendo a média, fazendo a contagem, fazendo uma série de coisas. E para cada uma dessas coisas, ele tem um número de uma função, tá? Como que eu sei qual que é o número de cada função? Bom, quando a gente clicou... Deixa eu ver se aqui aparece já. Não. Quando a gente clicou aqui, ó, no subtotal, ele mostrou aqui quais são essas funções. Tá vendo? Média, contar números, contar valores, máximo, mínimo, blá, 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 blá. Sim, tem vários. Eu vou fazer média. Eu quero calcular... a média não, desculpa. Eu vou fazer soma. Tá aqui, 9. Tá bom? Então, vou clicar aqui, soma. Ponto e vírgula para separar. E eu vou agora apontar para as minhas células. É sempre melhor a gente fazer... Eu vou fazer aqui um qualquer só para não perder, tá bom? E vou finalizar. É sempre melhor a gente fazer as nossas fórmulas com o filtro desativado. Porque com o filtro ativado a gente corre o risco de não incluir todas as células que a gente tem que incluir, tá bom? Então desativa o filtro e vai lá e coloca a fórmula. Então igual, subtotal, 9 para dizer que eu quero somar. E agora eu posso ajeitar aqui, se eu quiser eu posso simplesmente alterar. Por exemplo, eu sei que aqui é Q2 e aqui é Q17. Opa, Q17. Certo? Agora eu tenho certeza de que ele vai incluir tudo. Vamos formatar aqui. Eu vou formatar como... Opa. Vamos formatar aqui. Eu vou formatar também como dinheirinho, como real. E o valor é o mesmo, né? Porque por enquanto eu não estou filtrando nada, então o valor tem que ser o mesmo. Se eu voltar para os meus filtros, aqui em dados, filtro, eu vou colocar tudo que é do operacional. Agora eu espero que o valor seja coerente. E foi mesmo. Dá uma olhada. Agora ele está somando 13.200, que é o valor que eu quero. 13.200. Tá? Eu vou então substituir essa fórmula aqui. Ok? Eu não quero aquela fórmula errada. Eu vou substituir aqui também. Então agora eu sei, olha que show de bola. Eu sei que para o operacional eu estou pagando 13.200 de salário e 2.000 de creche. Se eu quiser mudar o departamento, eu quero saber agora o administrativo. Eu estou pagando 11.000 e 1.000 de creche. Certo?
Bom, acho que por enquanto é só. Hoje a aula foi bem produtiva, vocês aprenderam várias coisinhas novas. Na próxima aula, nós vamos ver como trabalhar um pouco mais esses dados, no sentido de já mostrar um resumão, por exemplo. A gente poderia ter um resumo por departamento, quantos funcionários, o valor total do salário, o valor total de auxílio creche, e fazer uma outra tabela, uma tabela auxiliar com esses dados, tá bom? Então, se você quer ser notificado, assine o sininho. Então, se você quer ser notificado, se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima. Forte abraço.